Olá, amados. Me chamo Jaqueline Batista, sou do canal Tempo com Deus. Eu peço que você comente, compartilhe, deixe seu like, aperte o coraçãozinho aqui, passe a me seguir e vamos lá ao vídeo. O tema de hoje é personagem bíblico. Hoje vamos falar sobre Moisés. Amados, vamos fazer um resumo da biografia de Moisés, porque Moisés foi um homem maravilhoso, que viveu, que falou com Deus, que fez milagres e maravilhas usando o nome de Deus. E foi um exemplo de homem paciente, né, que foi dado o título a ele como libertador do povo de Israel. Porque Salvador só tem um, que é Jesus Cristo de Nazaré. Esse título não é dado a ninguém, a nada mais do que Jesus. Mas Moisés foi aquele que Deus escolheu no ventre da mãe dele para ser libertador do povo de Israel. E tem muitas pessoas que se inspiram nesse personagem, né, e levam seu ministério a sério. Então Moisés, vamos lá. Um resumo de quem é Moisés. Nas palavras de Jaqueline Batista, né, amados? Porque tem muitos pregadores. Essa pregação de Moisés é muito fascinante, porque Moisés é um homem que realmente fez prodígios e maravilhas usando o nome de Deus. Então, o primeiro milagre que ocorreu aí foi a escolha de Moisés. Por que Deus escolheu Moisés como libertador? Porque o povo de Israel estava cativo, ou seja, estava escravizado pelo faraó lá no Egito. O povo estava cativo 430 anos no Egito. Eles nasciam, morriam, cresciam como escravo. O filho do filho do filho do meu filho era escravo. A minha geração era escrava. Então não importa o que eu fizesse, o quanto eu produzisse, o quanto eu fosse o melhor escravo da minha equipe, da minha geração, o meu descendente, naquele tempo, seria escravo. Porque isso era passado de geração em geração. Só que Jesus, o nosso Deus, ele quebrou isso. Quando escolheu o povo de Israel, tinha muitos anos que não orava ao Deus Altíssimo. Mas, não sei por quem foi levantado esse clamor, de repente eles lembraram do Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles lembraram que existia um Deus que era capaz de libertá-los daquele cativeiro. E oraram, clamaram, jejuaram, colocaram roupa de saco e fizeram aquele clamor e chegou lá no céu, aos ouvidos de Deus. E Deus, com a sua infinita misericórdia, ele olhou para baixo e viu aquele povo, né, sofrendo, clamando, crendo que ele existia. Então ele levantou ali o quê? Um libertador. Joquebede, junto com Arão, tiveram filhos. E um desses filhos foi Moisés. Mas naquele tempo, uma simbologia, uma analogia do que viria a acontecer com Jesus Cristo, o faraó, ele decidiu que todos os meninos de menos de 2 anos para baixo, todos os meninos homens, tinham que ser mortos, porque o povo de Israel estava crescendo em números. O povo estava se multiplicando, criando famílias e famílias e famílias estavam se multiplicando. Então o faraó tinha um medo que, junto com o inimigo dele, aquele povo que era escravo, se juntasse com os inimigos dele e tomasse o Egito do faraó, tomasse a potência que era o Egito naquela época. Então, para fazer uma analogia do que ia acontecer com Cristo lá na frente. Então, Faraó decidiu que colocou uma lei decretando que todos os meninos menos de 2 anos para baixo teriam que morrer. Como era essa morte, amados? Alguns falam que jogavam no penhasco, outros diziam que eram os historiadores, né, eles muita coisa, que eram jogados no penhasco, que eram mortos à espada,
dedicada a deuses estranhos, mas a Bíblia não relata como era essa morte desses bebês, né? Só diziam que eram mortos. E desses mortos, Jesus, né, Deus, ele se compadeceu, ele escolheu lá naquele povo ali, ele escolheu Moisés. Mas Joquebede temia que seu filho, que era menor de 2 anos e era menino, fosse morto por Faraó. E ela não sabia que Deus tinha um plano para aquele menino, que os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Ela só queria salvar o filho dela. O que ela pensou? Vou pegar um cesto, vou colocar ali um forro, botar curtume, que era tipo uma selagem, né, para selar ali aquelas varetas para não entrar água. Eu não sei como é que chama hoje esse negócio. Como fosse um cimento, como se fosse uma argamassa, vamos dizer assim, algo que fechasse as brechas daquele cesto e não entrasse água, porque se entrasse água, com certeza o menino afundaria na água e ia morrer afogado. Então ela revestiu aquele cestozinho, arrumou e jogou ao rio. E orou ao Senhor e deixou o menino ir. Só que Deus tinha um plano para Moisés. Deus tinha um plano para aquele povo. Então, o cesto foi indo rio abaixo e ficou preso na margem do rio. Só que nesse momento, a filha de Faraó estava tomando banho, se banhando ali na beira do rio. E ela ouviu o choro de uma criança e mandou as escravas ver o que era. Aí elas trouxeram o cestozinho com o menino. Ela viu que era um menino e deduziu que fosse um menino hebreu. E ela pegou para si. Então, ali Deus começou a traçar um plano para Moisés, através daquele resgate da filha de Faraó com aquele bebezinho. Então, ela criou um amor por aquele menino. E Miriam, sua irmã, né, a irmã de Moisés, ela chegou na moça lá na princesa, falou: princesa, você não quer que eu arrume uma ama de leite para esse menino? E ela concordou. Então, Miriam, ela foi muito inteligente, ela foi muito rápida, muito sagaz. E ela levou o filho para a mãe biológica, e a mãe biológica amamentou. Mas chegou um tempo a mãe egípcia, que era a princesa, pegar o menino Moisés e levar para o palácio. E lá Moisés foi criado como um príncipe. Comia, bebia, vestia como um príncipe egípcio. E lá ele era ensinado, né, a amar, a adorar outros deuses, outras criaturas. Lá no Egito tinha o homem com uma cabeça de cavalo, com a cabeça de lobo, com a cabeça de leão. Tinha Deus Sol, Deus Lua, Deus do mar, Deus do ar. E a gente aprende, né, como cristãos, que nosso Deus é unigênito, ele é único. Então, o Deus de tudo, Deus do universo, de tudo que há nele, só há um, que é Jesus Cristo. Quando eu falo de Jesus, eu estou falando do Espírito Santo, estou falando de Jeová Rafá, Jeová Jirei e Yahvé. É a mesma pessoa, porque são 3 em 1, 1 em 3. A Santíssima Trindade. Então, quando eu falo de Jesus, eu falo de Deus e eu falo automaticamente do Espírito Santo, que é a mesma pessoa. Esse vídeo fica por aqui, mas continuamos no próximo. Fique na paz e pega agora a parte 2.